Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Oi crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um estudo bíblico. E a gente está aprendendo a história de um personagem muito legal, que já passou por muita coisa, né? Quem é esse personagem mesmo? Moisés. O nome dos nossos estudos aqui está sendo a Jornada de Moisés, certo? Então pega aí a sua Bíblia e você vai abrir no livro de Êxodo, no capítulo 9, aqui, bem bonitinho. Êxodo, no capítulo 9, nos versículos de 8 até 35. A gente vai até o final do capítulo 9 hoje, tá bom? Então agora, pausa o vídeo e lê o capítulo bem bonitinho, bem com bastante calma, porque daí você vai entender a aula da Pro 1000 vezes melhor, tá bom? Pessoal, na aula passada, a gente estava vendo que Deus enviou a quarta e a quinta praga para o Egito. Por que estava acontecendo mesmo? Por que Deus estava mandando tanta coisa ruim para o Egito? Porque o faraó se recusava a libertar o povo de Israel para eles irem para a terra prometida. Então Deus estava mandando pragas para o Egito até convencer o faraó que ele tinha que mandar o povo embora. E na aula passada nós vimos que Deus enviou moscas para o Egito, que saíam de todos os lugares, e também Deus matou os animais do Egito. Essas foram a quarta e a quinta praga do Egito. São 10, a gente já chegou na metade. Hoje nós vamos ver mais 2 pragas. Bem, mesmo depois de 5 pragas, o faraó ainda se recusava a deixar o povo sair do Egito, né, e ir para a terra de Canaã. Então, Deus mandou a 6ª praga. E essa praga foi bem complicada. Sabe por quê? Porque atingia a saúde das pessoas. A Bíblia fala que Moisés pegou cinzas. Sabe aquele pozinho que fica quando você faz uma churrasqueira, quando faz um churrasco, fica aquele pozinho cinza na churrasqueira? Aquilo são cinzas. E Moisés pegou aquelas cinzas e jogou aquelas cinzas no ar. E essas cinzas se transformaram em feridas purulentas. Como assim purulentas, Pro? Feridas muito feias que se espalhavam pelo corpo dos egípcios e pelo todo o corpo deles. Então, eu peguei aqui, né? Eu não tenho nenhum machucado, ainda bem. Mas eu peguei aqui um band-aid para mostrar que eles ficaram ali machucados. Ai, meu Deus, com feridas muito feias, tumores. Ai, já viu um tumor? Eu nem quero ver, porque é feio demais, né? Ficaram ali todos machucados e aquelas feridas feias, horríveis. E não era só assim, vou colocar um band-aidzinho e vai sarar. Não, eram feridas terríveis, grandes, que ficavam abertas, cheiravam mal e no corpo todo. Já pensou você machucado o corpo todo? Pois é. Então todos os egípcios ficaram ali machucados com tumores, com feridas terríveis. E essa então foi a 6ª praga: feridas, tumores, machucados. Mas mesmo vendo que todo o Egito estava com essas feridas horríveis no corpo todo, Deus endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo ir. Acho que vou ficar com band-aid até o final da aula porque eu não estou conseguindo tirar. Mas então Deus mandou a 7ª praga. Deus viu que Faraó não ia deixar o povo ir e ele mandou então a 7ª praga do Egito. E sabe qual foi? Quer ver? Manda aí. Ah! Ah, não! Deus mandou pedras que choviam do céu. Ah! Ah, não! E caía do céu essas pragas. Essa praga terrível. De várias pedras que caíam do céu. Ah, e essas pedras que caíam do céu atingiram, sabe quem? Atingiram as pessoas e também os animais. Mas, Pro, como assim os animais? Os animais não tinham morrido antes? Como assim atingiram os animais também? Não, gente, é porque é assim. Tem 2 possibilidades.
Ou passou um tempinho entre uma praga e outra, e os egípcios compraram outros animais, ou Deus deixou um restinho de animal no Egito ainda, mas ainda tinha um pouquinho de animal ali no Egito. Mas daí depois veio as pedras do céu que vinham com toda a força e atingiram os egípcios. Só que tem uma coisa nessa praga aqui. Moisés tinha avisado antes que Deus mandaria chover pedras do céu. E os egípcios ouviram. E de tanta praga que já tinha acontecido, alguns egípcios, aqui vamos pegar os nossos egípcios, alguns egípcios, ouvindo a praga que Moisés tinha avisado, pegaram os seus animaizinhos que tinham sobrado da última praga, pegaram os seus servos e guardaram aquelas pessoas fora, de onde era ar livre, guardaram dentro de algum quartinho, alguma casinha, para eles não serem atingidos por essas pedras. Alguns egípcios ouviram as palavras de Deus e foram inteligentes, falando assim, então já aconteceu tanta coisa ruim que eu acho que vai acontecer de novo, dessa vez eu vou ser esperto e vou guardar as minhas coisas para não ser prejudicado. Outros egípcios falaram assim, deixa pra lá, não vai ser assim não, eu vou deixar aqui mesmo, aqui no campo e não tô nem aí. E perderam os servos e os animais que sobraram. Mas esses egípcios, alguns, não todos, foram inteligentes e guardaram os seus pertences, os seus servos, os seus animais e tudo que era precioso. Bem, Faraó, mesmo vendo tudo isso, o machucado, o granizo, mesmo assim, ele não deixou o povo ir. Poxa vida, E essas foram então a 6ª e a 7ª praga do Egito. As machucados, as feridas e a chuva de granizo, de pedras do céu. Olha só. Pessoal, nessa história toda, que eu até me machuquei aqui com essas pedras caindo na minha cabeça. Viu como foi importante deixar o band-aid na minha cabeça? Nessa história toda, a gente aprende uma lição muito importante. Nós vemos que os egípcios que escutaram o aviso que Moisés tinha falado da praga do granizo, evitaram o maior problemão. Que problemão era esse? De perder os restinhos de animais que eles tinham e os servos que trabalhavam nas casas deles. Então, eles terem ouvido a Deus evitou esse problemão de perderem as coisas que eles gostavam. Isso nos ensina uma lição muito importante, que é essa aqui, Ouvir a Deus evita muitos problemas. Assim como eles ouviram a Deus e evitaram os problemas de perderem as coisas que eles gostavam, aqui a história de hoje também nos ensina isso, que ouvir a Deus evita muitos problemas. Vamos repetir a lição com a Pro? Vamos lá? 1, 2, 3. Ouvir a Deus evita muitos problemas. O versículo de hoje fala sobre isso também. Ai, que versículo grandão! Pois é, vamos ler aqui com a Pro. Vou deixar bem aqui para vocês verem muito bem. Dá para ver? Sim? Vamos lá então. O versículo de hoje fala assim: pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Provérbios 1, 32 e 33. O que esse versículo fala? Fala exatamente a nossa lição, que ouvir a Deus evita muitos problemas. Quem é ingênuo, quem não ouve a Deus, quem é bobo, se afasta de Deus e tem muitos problemas, são destruídos, vão para a morte, problemas grandes, até como a morte. Mas quem ouve a Deus, o versículo fala, vive em paz e tranquilo, e sem temer o mal, sem temer as coisas ruins, igual alguns egípcios fizeram naquele tempo. Vamos repetir o versículo com a Pro? Vamos lá. 1, 2, 3. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Provérbios 1, 32 e 33. Mas daí você me pergunta assim: Pro, legal, gostei aí da chuva de granizo, do seu machucado na cabeça. E você me falou que ouvir a Deus evita muitos problemas. Eu aprendi isso hoje.
Mas daí você pode estar se perguntando, que tipo de problema eu evito se eu ouvir a Deus? E eu criança, né? Que tipo de problema eu posso evitar se eu ouvir a Deus? Eu vou te dar alguns exemplos. Um problema que você pode evitar se você ouvir a Deus é, por exemplo, más amizades. A Bíblia fala que quem ouve a Deus, quem obedece e ouve a Deus, evita más companhias. Más amizades te fazem mal? Muito mal. Podem te influenciar para fazer o mal. Mas quem ouve a Deus tem boas amizades. Quem não ouve, faz más amizades. Outro exemplo, né? Quem ouve a Deus evita, por exemplo, de se machucar, de ter uma saúde boa. Quem ouve a Deus, por exemplo, evita de, por exemplo, o pai fala assim, não vai para esse lugar. Você não ouve o seu pai, vai lá e se machuca. Não pula daí desse degrau que você vai se machucar. Vai lá e pula e quebra um bracinho. Pois é. Mas quem ouve a Deus, e Deus fala através dos nossos pais também, evita, por exemplo, se machucar. Quem ouve a Deus pode preservar, melhorar até a sua saúde. Então você, criança, tem muito que ouvir a Deus para evitar esses problemas. Eu só dei 2 exemplos, mas tem vários. E tem uma outra coisa muito importante que a gente também tem que aprender com essa história. Assim como os egípcios que não ouviram a Deus e perderam seus animais, perderam os seus servos, hoje em dia, quem também não ouve a Deus, porque tem gente que não ouve a Deus hoje em dia, quem também não ouve a Deus, também sofrerá uma perda, um castigo. O castigo de Deus que está por vir lá na frente. Sabe qual é esse castigo, crianças? O inferno. Quem não ouve a Deus, assim como aqueles egípcios também não ouviram, também sofrerá um castigo, o inferno. E sabe qual é a única maneira de você se livrar desse castigo? Crendo que Jesus é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados para te salvar. Só Jesus pode te livrar desse castigo, mas ninguém. Certo, pessoal? Ok? Na aula que vem, nós vamos ver mais algumas pragas do Egito. Certo? Então, um beijo da Pro e tchau, tchau. Até a próxima. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.